sobressair muito mais o amargo, e depois pega a cúrcuma, esquenta ela, que seja na forma de um chá, vê como é que o efeito disso é muito diferente. Todas as coisas que tem muito éter na composição, todo o samskara que você faz em cima, todo o processo de preparação fica gravado naquela época. Então tudo que tem muito amargo é bom porque a gente consegue mudar muito a relação de como ela vai atuar dentro do corpo. Então normalmente eu, por uma questão de digestibilidade, tendo a recomendar, e muitas vezes falo para a pessoa, não coma cúrcuma crua. Mesmo essa água morna do Gil, eu vou começar a experimentar, ver como é que isso não me... eu tô tomando isso faz um tempo. Assim, eu uso muito com os pacientes também, água morna com cúrcuma, por ser prático, né? Uma coisa muito fácil, assim, de dar de cara. Começa a tomar uma água morna de manhã com cúrcuma. Oi? Já pede pra pessoa dar uma torradinha antes pra ter pronto? Então, normalmente não, mas eu vejo, é interessante isso, eu vou começar a pensar um pouco mais. Eu uso muito misturado só na água morna. Por exemplo, se fosse para um vata, eu tomaria cuidado para ver se ele não está digerindo isso bem, principalmente no período onde está um outono ou qualquer coisa assim, que o acne fica bem ruim. Então, nesse primeiro sentido, o que eu gostaria de ressaltar é que a característica da cúrcuma de esquentar para mim é suave. Nesse sentido, ele é muito bom para o vata, ficar usando no médio prazo, porque ele mantém o vata aquecido no raça dele. Isso evita ele ficar com aquele frio crônico, que é uma das principais coisas que desequilibram o vata. Tá? Então, tudo que é muito proteico desequilibra muito o vata. E a cúrcuma é a principal forma de digestão de proteína. A capacidade da cúrcuma de auxiliar na digestão de proteína é formidável. Então, assim, pessoa que come carne, o que eu normalmente sugiro? Dá uns talhos na carne, espreme um limão ou joga um vinagre, empapa de cúrcuma 15, 20 minutos antes de preparar a carne, dos dois lados. Pessoa que come ovo, no geral, ou faz aquele ovo pochê, onde deixa a cúrcuma cozinhando na água e abre o ovo ali em cima, ou aquece um pouquinho de óleo de girassol, aquece a cúrcuma e depois faz o ovo mexido. E no caso dos feijões, é sempre essa ordem. No Ayurveda certinho seria cominho, açafétida, cúrcuma, aí pega o feijão que está hidratado meia hora na água morna de molho, lambe aquilo ali, água, sal, ouro, panela de pressão, você tem um feijão sem pão, feijão ervilha, lentilha, as leguminosas, né? Obrigatoriamente. Então, mas experimenta dessa forma, tá? Você põe qualquer uma dessas leguminosas meia hora na água morna, tá? E joga essa água fora. E depois que você esquentar esse óleo e fazer essa massala, você lambe o feijão e depois põe a água e o sal rosa, etc. E põe aquilo com folha de louro, porque a folha de louro tem um efeito muito parecido com a açafétida nesse complemento. Então, assim, muitas pessoas vegetarianas têm dificuldade de comer feijão, isso é um problema grave, em um certo sentido, né? Feijão, ervilha, lentilha. E aí acaba sobrando só tahine, aí o vata enjoo, etc. e tal. Então, essa maneira de preparar o feijão sem pum é uma das formas que eu tenho, assim, na primeira sessão, via de regra, 90% das vezes eu falo sobre isso para a pessoa, né? Então, sobre essa questão do ovo, da carne e da cúrcuma, eu acredito que a cúrcuma ela é muito fácil de entrar na vida das pessoas porque ela é comprada no mercado, a pessoa meio que sabe que aquilo é açafrão da terra, cúrcuma, não rola tanto um estranhamento como muitas vezes ela goza, a pessoa nem sabe o que é. Certo? Bom, então, assim, eu particularmente acho que a quantidade de cúrcuma muito grande no verão para pita também tem um efeito quente, assim. A cúrcuma com a semente de coentro tem um efeito muito bom para pita, mas a cúrcuma solta, assim, para pita não é uma coisa muito legal. E para cafa, eu acho que a cúrcuma é tipo uma bênção na terra, porque tudo aquilo dali converge para ser benéfico. E aí, para redução de peso, como que você faz para cafa de manhã essa cúrcuma? Você faz a Então, aí, no geral, o meu programa de redução de peso tem 3 fases. O desincha, o melhora o acne e o emagrece. Eu falo para as pessoas assim, não adianta você querer emagrecer enquanto teu raça, não falo isso dessa forma, mas eu estou falando aqui, enquanto teu plasma, enquanto você está inchado. Então, a primeira coisa que eu faço para as pessoas que estão inchadas é só tomar água reduzida à metade. E se eu vejo que vai ter algum grau de abertura, peço para botar um pouco de gengibre, tá? Mas assim, eu vejo que a água reduzida à metade tem um efeito muito bom de liberar plasma do corpo da pessoa.
Sério. Água com reduzida à metade com cúrcuma vai ficar muito O forte. que você está falando de água reduzida? Água reduzida à metade, você ferver. pega a água, ferve e reduz a metade. Porque isso é uma forma das pessoas poderem tomar água quente no verão. Água pura? Água pura. Isso depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Tiarak, tem várias Os preparações da indianos água. passam muito. Como é que você transforma a água Para em metalar um... isso, a água, ela Porque a ideia do Ayurveda é o seguinte, tá aqui você está com um elemento. Quanto mais outros elementos pararem ali em cima, mais aquilo vai ficar energeticamente registrado. Então, por exemplo, se você pega uma água e fica rodando ela, você vai estar aumentando o vata na água. Entende? Qualquer coisa que você faz de processo, você tem que olhar em termos dos Panchamahabhutas. O que está acontecendo ali? Então, se você pega a água e você esquenta ela e ferve e reduz ela a metade, o que acontece se você reduz a um oitavo? O que você reduz a um quarto? O que você reduz a 3/4? Cada uma. O capítulo de água do Tiarak é interessantíssimo. Você tem um efeito diferente daquela água no corpo. Então, no geral, só para responder um pouco sobre essa questão do emagrecimento, a primeira coisa que eu faço quando a pessoa procura essa parte de emagrecimento, e a cúrcuma tem um papel muito importante, é fazer com que ela só tome água quente. E se tiver no verão, e isso estiver impossível, só tome água reduzida. Aí tem Kapalabhati, tem outras coisas que eventualmente vão poder entrar, e mel. Só com mel velho. Essas nem esquento muito essa questão de ser mel velho ou mel novo, assim, porque o mel, se você põe ele na água, ele tem um efeito, se você come ele puro, ele tem outro efeito. Tudo que é astringente, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar assim, depende se ele não vai encostar primeiro no líquido fora de você ou dentro de você. Lembra sempre disso, do astringente. Você está pensando, aquilo é astringente, mas você molha o negócio e põe dentro para você, aquilo vai ter um efeito completamente umectante. Ele chega hidratado. Ele não chega hidratado. Então eu falo assim, pensa no floco da aveia. Porque o floco da aveia, ele é bem adstringente nesse sentido e ele é muito nítido nesse efeito. Tá? Então você reduz a água, põe mel e tal. E fala para a pessoa, eventualmente, se o, digamos assim, o não tamas dela está permitindo, fazer atividade física meia hora em jejum. Aí essa água com cúrcuma ia bem nesse caso. Então, aí o que acontece? Depende do quanto a pessoa já vem do yoga, já vem não sei o que e tal. Se pode jogar, eu no primeiro momento eu nem jogo tanto nesse estágio, tanto a cúrcuma, porque a cúrcuma ela tem uma textura que as pessoas não estão acostumadas a tomar assim. Entendi. Eu normalmente jogo gengibre. Tá? Porque o gengibre ele tem um efeito desintoxicante muito forte também. A pessoa que normalmente está com sobrepeso está com algum grau consistente de ano. Mas o mais importante é que essa água morna, essa água reduzida à metade, ela tem um efeito desidratante muito inteligente e também muito simples em termos. Eu falo para a pessoa, faz isso de noite quando você está chegando em casa e tal, de manhã, reduz 4 litros de água para 2, reduz 3 litros de água para 1,5, etc. e tal. E durante o dia, essa é a grande vantagem, a pessoa sai com uma garrafa mineral E vai tomando essa água. vai tomando essa água. E ela Por começa que a que fazer ela xixi. desidrata? E ela começa a fazer xixi. Porque a reduzida. ideia é que, assim, quando você aumenta, por que o kapha ele congestiona? Essa é uma pergunta muito importante. Assim. Será só? Que ele é grosso. Isso, começa a pensar em gourmet. Ele é bem viscoso. viscoso, Ele é bem viscoso, isso. pesado. Ele é viscoso e por viscoso ele se torna pesado e lento, certo? Então quando você faz essa água reduzida à metade, o que você está aumentando de atributo nela? O atributo penetrante e o atributo instável, certo? Se você puder fazer isso naquele momento e a pessoa começar a tomar, ok. Mas isso é uma solução muitas vezes para a pessoa tomar água, não ter gosto de erva doce, não ter gosto de gengibre. Não, mas essa daqui não. Essa daqui não. Se eu tomar essa água. E uma coisa que dá pra fazer, assim, tem efeito de detox e muito interessante é, depois que reduzir essa água à metade, mas aí é só num estilo de detox, tá? Não é de, digamos assim, desinchar. Você pinga limão. Aí essa água morna com limão, ela tem um efeito muito mais spreading, assim, muito mais alastrante do que só a água morna que a gente aqueceu. Ô, Thiago, e ela Ferve e deixa esfriar. dentro de uma... Não, desculpa, só um instantinho, por favor. Não, ferve e deixa esfriar. Depende do que você quer. Então, Tá tá. quente, ele fala para tomar temperatura ambiente, mas já foi Ah, tá, reduzida, tá. então já mudou esses elementos dentro E dela. eu tento explicar para as pessoas que, assim, pro Ayurveda, o fato de o quente encostar na tua mente é o que faz a diferença. Porque se a pessoa, como é que tá o kapha lá? Ai, eu não Vou sei tomar se eu essa quero água fazer morna. isso. Não sei o quê. É. Mas tem que esquentar.
Ah, olha assim dá risada, né? Aí o que acontece? Qual é a guna que está acontecendo ali? Tudo bem, não no sentido das marcas, mas assim, no sentido dos 10 pares de polaridade. Lento ela também é lento, mas lento é uma fala mais assim, é um pouco diferente. Quando a pessoa está falando muito baixinho, ela está mais associada à ideia de frio. Quando você está com frio, você começa a falar um pouco mais baixo. Perder energia, né? Entende? Então, esse entendimento mais amplo das gunas permite você saber assim, por exemplo, se ela estiver falando não sei, e você está escutando, mas está muito lento, aí o lento está prioritário. Aí o gengibre vai fazer muito mais efeito, entende? Porque a fala, ela expressa as nossas gunas. Por exemplo, eu estou falando e minha garganta está seca. Eu estou falando e minha voz está instável. Ou seja, eu estou bateado. Quando eu estou escutando uma pessoa falar, eu estou muito olhando a partir das gunas, o que está acontecendo ali. Eu estou falando uma hora minha voz está aqui, outra hora minha voz está aqui. O Vata está todo perdido aqui na situação. Entende? Bom, então, o que você ia perguntar? Eu ia perguntar se a água, essa água reduzida, ela tem um efeito mais diurético ou mais penetrante? Porque eu fico pensando ela para um Kapha com obesidade, mas que tem um pita alto, que é bem comum. Que aí é o que eu estava perguntando assim. No atributo dessa pessoa suposta, ela está com qual guna agravada? Né? Porque assim, dependendo de conforme for, pode ser aquele pitão lá sentou, tá lá com um barrigão, etc e tal, mas o olho dele tá assim. O olho dele tá assim, o atributo de penetrante dele não tá muito forte, porque uma das principais formas que você vê o atributo de penetrante da pessoa é pelo olhar, não tanto pela fala. Quanto mais focado tá a pupila da pessoa, mais aquele é tíxino. E você vê que o Kapha ele tem uma dificuldade, ele fica com um olhar mais doce, assim, meio leitoso, etc e tal. Então você tem que avaliar muito assim, qual é a combinação de gunas. Pelo menos eu acho que é assim que eu procuro trabalhar, né? Quando eu falo que você tem que é um ato falho. É uma maneira, procurar uma maneira de ver quais são o conjunto de gunas que estão de fato desequilibrados. Porque aí, às vezes, a babosa vai ser muito melhor do que eventualmente o alcaçuz, que são coisas relativamente próximas, e a semente de coentro. No momento onde a gente começa a mergulhar muito fundo nas gunas, no sentido assim, por que a semente de coentro vai ter um resultado tão completamente diferente da babosa em um outro, se tudo cuida de pita? Como é que eu cheguei a essa vivência mesmo? Teve um dia que eu comi carne de coco, meu pita estava agravado e piorou o meu pita. Alguém explica? Que oleoso. Seu atributo de oleoso era o que estava problemático. Então, assim, não faz sentido uma carne de coco agravar o pita, a não ser por um único atributo que ele pode ser similar a pita, e nesse sentido era o atributo que estava com umas fezes meio gordurosas, etc e tal. Eu falei, nossa, socorro. Qual é o tamanho do Ayurveda que está abrindo aqui agora, né? Onde eventualmente uma carne de coco que é tipo uma coisa top motion anti-pita, fazendo mal a um quadro de desequilíbrio de pita. Entende? Então assim, por que eu acho que a cúrcuma ela é tão legal? Pelo atributo de amargo que ela tem uma capacidade muito grande de absorver as propriedades da erva doce. Ela tem uma propriedade muito grande de absorver as propriedades do cominho, absorver a propriedade do cardamomo. Pensa sempre isso, assim, por favor. Sempre que uma erva tiver muito amargo e adstringente junto, você pensa que o que vai entrar junto com ela vai ser o principal potencializado. É como se a cúrcuma ela fosse uma musculatura para quem vem com ela, entende? Porque ela tem uma capacidade muito grande de puxar as propriedades para ela, como raiz, como esse tipo de estrutura. E em termos de dados, ainda que ela apareça como todos os tecidos, e toda erva que aparece, que trabalha em todos os tecidos, você mamascar para ela, aquilo dali é um ser especial na natureza. Assim, tipo o presente do divino ali encarnado. Mas o que isso significa? Que ela vai ter uma grande facilidade de alcançar todos os tecidos dependendo com quem que ela for, tá?
Mas ela, de fato, ela tem um tropismo muito interessante pelo tecido plasmático. E o tecido plasmático é o tecido que a gente, como terapeuta, não como médico, mas como terapeuta, tem que mais cuidar. Se a gente entende que o objetivo do terapeuta é fazer com que a pessoa não passe da terceira fase, a gente consegue ter um resultado muito grande na vida da pessoa, porque ali no tecido plasmático, na terceira fase, para a galera que talvez não conheça aí essa terminologia, a ideia é que no momento que Vata Pitta e Kapha gera toxina, ganha a luta contra o Agni e circula pelo plasma, ele está começando, na leitura do Vasantlada, ele está começando a bater em todos os tecidos. Primeiro o plasma, depois o Uracta, depois não sei o que, etc. e tal. Então, o momento onde Vata, Pitta e Kapha ainda estão muito frágeis para serem, digamos assim, recapturados para dentro do sistema, enquanto ele ainda está circulando na pele. Se a gente aprende a olhar muito a nossa pele e a importância da oleação, todas essas coisas, a gente consegue segurar Vata, Pitta e Kapha e fazer uma coisa que ficou muito claro com esse livro do Vasantlada, que é mudar a direção do Vata jogando isso para fora, porque é sempre o Vata, para o plasma. Sempre que a gente consegue conter o Vata, Pitta e Kapha saindo do sistema digestivo e botar a Yama de novo para dentro do sistema gástrico, não precisa ser um virete. Isso é pensado de uma maneira muito mais avançada através do Panchakarma. Mas de uma forma mais simples, a pessoa começou a ter desequilíbrio de gases. E você, nesse horário ali, falou, cara, a gente tem que decidir aqui isso, senão depois isso daqui pode virar uma crise de pânico, sabe? Ter esse grau de precaução, que eu acho que é o grande, assim, beleza do papel do educador terapeuta. Mostrar para a pessoa que a crise de pânico, ela foi antecipada por uma constipação, que a diabetes, não sei o que, toda a história do Socrates, tá? Então, assim, na minha prática, eu não vou falar do Harira Kumari agora, porque eu acho que a gente vai ainda chegar na babosa e tem mais sentido falar dele. Principais fórmulas de usar a cúrcuma. Através do feijão sem fumo. Eu acho que isso faz parte de 90% dos meus primeiros atendimentos. Independente se a pessoa chegou com câncer ali. Se chegou com câncer aí, eu acho que vai ter que usar mais cúrcuma mesmo. Porque em caso é melhor curcumina, né? Pode mais ser, prático. mas depende de ser mais prático para quem. Né? Porque se você for pensar, por exemplo, você dá uma tintura, é um paciente Kapha, ou Pitta Kapha, vai ser um bom veículo. Agora, se é uma pessoa que está mais vata, uma pessoa mais idosa, é muito melhor fazer um Haridra gritar para ela e dar a cúrcuma junto com o ghee. Né? Então também depende muito do paciente, a forma como dá, né? Eu acho que a forma da administração depende da pessoa, assim, diretamente, tá? Mas de uma maneira muito prática, eu vejo que a recomendação de botar cúrcuma todo dia na comida não deveria, assim, nenhuma pessoa ayurvédica deveria viver sem cúrcuma na comida. Tá? Assim, isso é ponto básico. Nenhuma pessoa deveria viver sem cúrcuma. Pôr na água, em vez de pôr cloro, põe cúrcuma. Ter uma percepção de que a cúrcuma que a gente compra hoje em dia no mercado, por ela ser misturada, ela tende a ter um efeito mais pesado para a digestão. Porque aquilo é tipo, não sei se que eles misturam com fubá, né? É interessante pra não grudar, né? Pra não mofar. Sabe que Mas até o que o Ricardo falou, ela vem num negocinho transparente. Se ela tem, vale saber. Não, vale, porque assim, fica por fora, mas a cúrcuma de dentro tá protegida, entendeu? Mas assim... Diminui a potência. Dá uma reduzida na potência. Tem uma marca muito boa de cúrcuma que chama Fux. Não é feculada, não é orgânica, mas não é misturada. Na zona cerealista a gente acha meio quilo por 22 a 25 reais. FUCHS. Eu conheço um produtor de cúrcuma aqui no Brasil. Ele é professor numa faculdade em Ribeirão Preto. E Ademar é o nome dele. Se vocês pesquisarem, era Campo de Ervas. Campo de Ervas. Eles têm uma fazenda em Cajuru, e a produção é deles mesmo, orgânica. É muito alaranjado. Sim, pura mesmo. O que eu mais... Eu peguei uma ali no Parque da Água Branca com um rapaz também que ele faz todo o processo de desidratar e tal. Assim, não tenho nem um nome específico dela para passar, assim, mas muito boa. A cor realmente é muito diferente, né?
Mas sabe que lá na zona cerealista, outro dia eu achei até bem honesto esse empório, porque eles estavam vendendo assim, cúrcuma pura. Tinha cúrcuma com fubá. Cúrcuma pura, né? Que é isso, porque você acha muito... Mas quando você pega a raiz e desidrata, e a coloração, a potência, o cheiro, tudo daquilo é, sim, é outra coisa, né? Você tá dando essa cúrcuma pra um cafa, cheio de fubá. Vai, claro que vai pesar, né? Tá E sabe um teste? Você bota a cúrcuma com água e dá uma cozidinha. Se tiver fubá, ela fica um mingau. Na cidade só tem isso. É impressionante. É só pra concluir. Que a gente chame de cúrcuma, açafrão misturado em meio a meio com cúrcuma. A Anvisa permite isso. O quê? Então, Não, açafrão misturado. Açafrão da terra misturado com Fubá. fubá ou com arroz, em 50-50, a Anvisa permite que a gente chame de Cúrcuma. Então, cravo é 90%, canela é 90%. É difícil arrumar um ingrediente bom pra Gente, aliás, eu trouxe cúrcuma brotando, quem quiser pra plantar. Trouxe uma tigela com várias brotando. Eu tenho a cúrcuma em casa, mas às vezes assim, pra indicar para um paciente, pra indicar para alguém que eu prefiro ter a minha lá, até eu ralo na hora de usar. Porque a gente sabe que a potência de você ralar na hora de usar não se perde Suco fresco. tanto, porque aquele copo tá lá moído há tanto tempo. Mas às vezes se a gente puder, como terapeutas aqui, geral, né, no geral, indicar, eu digo até para o aspecto do paciente mesmo. Tem que ser mais prático às vezes. É por isso que eu normalmente falo para as pessoas que essa cúrcuma que a gente compra no mercado é bom cozinhar. Porque, por dois aspectos. Um, porque ela está velha, em termos, e dois, porque ela está pesada por conta do fubá que tem ali. Quando cozinha, ativa de novo ela. Então, eu acho que a cúrcuma, por ter esse efeito muito ressecante, é bom sempre aquecer ela no óleo, se você não for, digamos assim, usar ela num chá, tá? Então, assim, eu vejo que a cúrcuma ela tem efeito no sistema imunológico do vata fantástico. Assim, para pita e para cafra eu acho que não tem tanto esse efeito não, mas é muito importante ensinar o vata a usar a cúrcuma com óleo aquecido em doses maiores, porque ela tem uma capacidade de manter o plasma aquecido. E isso é uma coisa que para o vata é o ponto entre a saúde e a doença. Tá? Tiago, você queria colocar no aspecto do vata que, como você mesmo já até falou a respeito disso, para o vata, o uso em menor quantidade a longo prazo, aquecido. E para o kapha, pode ser numa dose mais alta, a curto prazo ele vai ter esse efeito. E no caso do kapha, eu gosto muito de fazer decocção. E aí, assim, se tem um kapha bem mas aí me explica intoxicado, aí, você faz a decocção com cúrcuma cominho, e esse é o mais porreta, cúrcuma, cominho e pimenta do reino. Tá, kapha. Mas se Aí, eu fiz um kapha extremo, né? Aí, assim, essa decocção, a pessoa toma de manhã, e ela fica tomando, faz atividade física, toma mel, cara, aquilo dali desidrata a pessoa de uma maneira muito impressionante. Mas também tem que tomar cuidado, porque no mesmo momento está agravando o vata, ok? E agrava muito o vata. Com extrato oleoso? Olha. Com extrato oleoso. Já, mancha tudo. Não, mas eu tô pensando. Seu paciente nunca mais volta. Eu já fiz também. Com a cúrcuma fresca, deixa no óleo, põe um pouco de pimenta, né? Ao invés de fazer tintura. Ao invés de fazer tintura e usar isso para pacientes vata. Faz todo sentido. Nossa, Não, Bia, mas fica você muito já bom. fez? Já tem Não, essa experiência? vamos experimentar. Mas assim, a questão toda é saber pensar de uma maneira ayurvédica, né? Qual é o problema da cúrcuma pro vata? Ela tem vento demais. Lembra sempre disso. Então, agora, qual é o problema da cúrcuma para pita? Se você ficar usando ela cronicamente, vai esquentar o Urasa. Qual é o problema da cúrcuma para kapha? Cúrcuma para kapha Não tem, é pra ele casar com ela. Então, gente, tem uma... vocês já viram a cúrcuma azeduária, a cúrcuma azul? Que eu trouxe o tanto da cúrcuma longa, eu acho que tá misturado. A gente tem que olhar quanto azul para plantar. E a cúrcuma azeduária, que é meio incrível, né? A primeira vez que eu vi, eu fiquei... Meu, é azul! Fiquei super impressionada. E aí, na época, eu fui comentar com o Ruguê e falei, nossa, essa cúrcuma azul... Aí eu pesquisei para ver
tinha alguma diferença de propriedade terapêutica. Na verdade, assim, tudo que eu li, as propriedades terapêuticas são muito parecidas. Mas ela me parece ser muito menos quente para pita. Então, assim, eu acho que a gente deveria experimentar mais a azeduária nos pacientes pita. Porque ela é muito digestiva e é isso. Ela tem características mais... ela não é tão quente, né? E assim, para o pulmão, junto com pimenta do reino, manjericão, essas coisas, a cúrcuma tem um efeito muito bom, porque o pulmão é um grande oceano do plasma, né? Então, assim, eu particularmente acho que a cúrcuma para sistema digestivo não tem um efeito tão assim, espetacular quanto o cominho tem, por exemplo. Mas para o pulmão, junto com pimenta do reino, açúcar mascavo, manjericão, essas coisas assim, eu vejo que a cúrcuma tem um efeito muito bom, principalmente porque nós temos uns negócios chamados radiodracamo. Eu aprendi isso a partir da Cotacal que tem, que é muito usado para a questão de pulmão, tá? Então, na minha experiência, a cúrcuma ela é fantástica para o plasma e ela é fantástica em termos assim de órgão, muito bom para tratar o pulmão também. É claro que pode tratar muitas outras coisas, mas assim, eu tenho... Oi? E a imunidade para a vata, mas... Mas principalmente porque a cúrcuma ela traz muito acne dentro dela também. E isso pro vata, o grande desafio do vata é manter o acne estável. E a cúrcuma, por mais esquisita que seja em relação aos grãos dela, o fato dela ser raiz, ela traz o atributo de estabilidade ali, que é muito bom para vata. Então, assim, eu particularmente acho que pita é um dos três que tem que tomar o maior cuidado com a cúrcuma, principalmente no clima quente. De resto, eu acho a cúrcuma daquele assim, pega 5 ervas e leva para você pro resto da vida, que ela ajuda bastante. O Thiago, você deu bastante ênfase pro Uracadato, assim, no sentido de purificação dele, mas ela tem um efeito muito potente no Uracadato também, né? Assim, tem, mas nesse sentido eu normalmente olho mais a babosa do que a cúrcuma, pela questão dos atributos de cada um deles, entende? Mas como um aspecto resfriante, né? Ela tem um fator de tonicidade do Uracadato. Você está dizendo a babosa? A cúrcuma. Por exemplo, acho que o que ele quer dizer é que a cúrcuma vai vir a gerar um sangue com uma melhor qualidade e a babosa vai vir a reduzir o tecido sanguíneo. Não sei. Não tenho tanta certeza que eu acho que a babosa é muito tônica. Eu acho que a babosa não é tecido. Acho que a babosa tem uma tendência mais brilhante do que... A cúrcuma reduz mais tecido que a babosa. Sim. Por conta dos laços dela. Mas ela não dá uma limpada no sangue, assim, mas ao mesmo tempo... Se ela limpa o raço, ela limpa o racta por tabela. Porque não tem como um racta vir poluído se o raço... Por isso que a cúrcuma... Gente, a cúrcuma para um dia a dia ayurvédico assim, muito básico e com muito resultado, ela tem efeito muito abrangente porque ela cuida da porta central. Ela melhora o Urasa, e tudo que melhora muito o Urasa, no caso dela melhora bastante os acnes, melhora toda a nossa vida como terapeuta, no sentido de ter muito resultado com baixo custo, com medidas relativamente aplicáveis. Eu vou começar a testar agora essa água com cúrcuma aí que eu Então, na verdade, acho que faz sentido essa coisa da cúrcuma ser a base de todas as massalas indianas. Todas elas. Dentro dessa coisa secante ou não secante, vocês sabem explicar bioquimicamente por que ela é tão cicatrizante na pele? E porque ela não... Qual é o efeito? Ela é antibiótica também. Não, ela é antibiótica, ela é antisséptica, então assim, eu fiz um procedimento dentário e fazia bochechos eu fiz 3 coisas, eu tomei própolis, tomei arnica, mas depois que eu fiz, e depois que eu fiz o procedimento, eu tava bochechando assim, várias vezes ao dia, água morna, cúrcuma e própolis. Óleo de copaíba eu tomo direto, eu não tava bochechando com óleo de copaíba, poderia ter feito, eu fiz. E assim, a dentista falou, ela não é jovem, ela já tem 50 e
tralalá. Ela disse que foi a melhor cirurgia que ela fez. Eu fui lá, falei, tá doendo, tá ruim, que dói muito. Fui lá, tem alguma coisa errada.